Amém. Graça e paz, queridos. Eu tenho certeza que o Senhor já falou com você hoje. Amém? Tenho certeza. E como também tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para a sua vida, para as nossas vidas hoje. Nós não estamos aqui por acaso. Cada culto, cada encontro são momentos que nós temos o privilégio de sermos tocados e sermos abençoados pelo Senhor. Amém? Abra aí a sua Bíblia, no livro de Romanos, e nós vamos ler a partir do verso Romanos, no capítulo 4. Nós vamos ler do verso 17 ao 21. Romanos 4, de 17 ao 21. Você pode continuar sentado, nós vamos proceder à leitura. Amém? Diz assim o texto. Então, Romanos 4, de 17 a 21. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de nós estarmos aqui, e porque o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, já tocou os nossos corações, já fomos abençoados durante todo o transcorrer deste culto de adoração ao Senhor. E agora que a tua graça esteja sobre as nossas vidas, e convém que Cristo cresça e diminua eu. Amém. Queridos, quero falar hoje sobre algo que eu tenho tentado viver. É algo desafiador. Mas o tema da nossa mensagem é a diferença ou as diferenças entre o olhar natural e o olhar da fé. Porque existem, com certeza, uma diferença significativa, muito significativa, no nosso viver diário, no exercício da vida cristã, em olhar as circunstâncias com o olhar natural e olhar as circunstâncias pelo olhar da fé. E o texto que nós lemos faz uma referência exatamente a um dos maiores, ou quem sabe o maior exemplo de fé que nós conhecemos, que foi Abraão. Eu penso que vocês já leram ou já ouviram ministrações sobre, mas penso que sempre é possível entendermos e também aprendermos mais, porque a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa, que ela pode ser pregada, o mesmo texto, diversas vezes, por diversas pessoas, mas Deus vai falar de diversas maneiras, porque a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz. E eu tenho certeza que, embora você tenha ouvido falar sobre Abraão e sobre os demais homens de Deus que citaremos hoje aqui, mas nós seremos abençoados com toda certeza. Mas os irmãos conhecem a história, então Deus diz para Abraão: Abraão, sai da tua parentela, sai da tua terra, para uma terra que eu te mostrarei. Queridos, é muito fácil quando nós
recebemos uma direção de Deus, mas o Senhor nos dá o local. Mas o que Deus falou para Abraão vai além das circunstâncias e às vezes da nossa percepção humana. Sai da sua zona de conforto, sai da sua tranquilidade para uma terra que eu te mostrarei. Queridos, e Abraão saiu. Um dia Deus pediu para mim sair da minha terra, mas Ele mostrou para onde eu deveria ir. Ele disse, sai de Maringá e vai para Rondônia. Porque eu fui para Rondônia porque eu tinha certeza, a convicção de que era a direção de Deus. Mas o Senhor foi maravilhoso, porque Ele entendia, não, você não é Abraão, você não tem a fé de Abraão, então eu não vou falar, sai. Ele disse, vai para Rondônia. Eu fui. Mas queridos, mas aqui o Senhor diz assim, que ele seria pai de uma grande nação, e Abraão creu, em nenhum momento Abraão duvidou. Queridos, as circunstâncias eram absolutamente contrárias. Abraão já era idoso, um senhor de 100 anos, a sua esposa já idosa, estéril, não havia possibilidade fisiológica. Mas ele creu, porque ele enxergava pela fé. Queridos, a igreja dos últimos dias é a igreja que tem que enxergar e andar pela fé. Nós estamos vivendo dias trabalhosos, dias difíceis, e eu lhes asseguro, não vai ficar melhor. Mas o que nós temos é um Deus o Todo-Poderoso que está conosco. Mas é hora de nós começarmos a viver o Evangelho e não mais olhar as circunstâncias, não mais olhar pelos olhos naturais, mas olhar com os olhos de quem crê naquele que é poderoso para fazer todas as coisas. No início do texto, irmãos, o Senhor confirmou, porque Deus havia falado no meu coração, mas quando o Alexandre leu aquele texto, disse, Senhor, glória a Deus, porque essa é a palavra que o Senhor tem hoje para essa igreja. Porque Paulo era um homem que também vivia pela fé. Ele não olhava as circunstâncias, atribulado, mas não derrotado. Ele deu exemplos do que é enxergar pela fé e não pelas circunstâncias. Queridos, mas a Bíblia tem muitos exemplos de homens que nos ensinam grandes lições. Homens que não olharam as circunstâncias, mas olharam a Deus. Viveram pela fé. E eu quero destacar aqui, queridos, alguns homens e algumas lições que eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você também. Todos aqui já leram pelo menos uma vez sobre Ezequiel 37. Ezequiel 37 narra algo extremamente maravilhoso. Deus leva o profeta em espírito a um grande vale, a um vale de ossos secos. Ele faz uma pergunta curiosa. Ele pergunta, pode esses ossos reviverem? E o profeta diz, Senhor, tu o sabes. Mas o fato é que o Senhor então disse, profetiza. O contexto histórico de Ezequiel 37 diz respeito sobre o Estado de Israel. Israel, a história de Israel, ela é pautada por grandes altos e baixos. Ora Israel estava na bênção, ora Israel estava mergulhado na idolatria, no pecado. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, sempre levantou um profeta, um juiz, um homem de Deus, uma mulher de Deus, para abençoar Israel e para tirá-lo do seu cativeiro e o levá-lo a uma situação de adoração. Mas, queridos, o olhar da fé, ele vai além da expectativa humana. Queridos, vamos pensar aqui, tenta pensar um pouquinho a situação, um vale, um grande vale cheio de ossos, e a Bíblia diz que aqueles ossos estavam sequíssimos. Na perspectiva do homem, jamais aquilo poderia resultar em algo diferente do que já estava. Mas o fato é que o profeta creu. Queridos, nós olhamos as circunstâncias, nós olhamos a situação que nem sempre é favorável, nós olhamos o que está à nossa volta,
Mas as circunstâncias, por mais contrárias que elas sejam, Deus pode fazê-las diferente. Queridos, nós olhamos as circunstâncias, mas quando o homem de Deus então profetizou, ele obedeceu. Irmãos, eu não sei se o profeta estava com os olhos fechados, com os olhos abertos, mas o fato é que quando ele profetizou, a Bíblia diz que houve um ruído. E eu fico imaginando aquela cena, irmãos. Eu tento às vezes fechar os olhos, fico tentando imaginar aquela cena. A Bíblia diz assim, então houve um ruído de ossos batendo com ossos. E a Bíblia diz que cada osso se juntou ao seu osso. Os 206 ossos do corpo humano que configura o esqueleto humano, foram se juntando cada osso ao seu osso, os membros inferiores e superiores, a tíbia juntando-se ao perônio, cada osso. Sabe o que eu vejo aqui, querido? Deus é aquele que organiza o caos. Deus é aquele que organiza o caos, por maior que seja o caos na sua vida. Por maior que seja a situação que você esteja vivendo, por mais destroçado que esteja a sua família, a sua vida, as circunstâncias, mas Deus traz a vitória para aqueles que creem em Deus. E se nós não crermos nisso, fechamos a Bíblia e vamos para casa. Cada osso ao seu osso. Deus é aquele que organiza o caos. A minha vida está uma bagunça. A minha vida está desorganizada. Eu quero te dizer que Deus pode organizar a sua vida. É isso que eu aprendo nesse texto maravilhoso. Era uma situação de completa derrota. Mas Deus é aquele que transforma derrotas em vitórias. Eu fico imaginando, ele continuou, e aí cada osso ao seu osso, e foi se juntando, e aí os nervos, a pele, e quando ele se deu conta, havia diante dele um grande, numeroso exército. Queridos, enquanto o profeta olhou para o vale, e enxergava ossos sequíssimos, Deus já enxergava um grande exército. É isso que ele diz aqui no texto. Deus, ele traz a existência como se já existisse. Você consegue entender, querido, a profundidade desse texto? Deus traz a existência como se já existisse. Isso é milagre. Abraão creu nisso. Abraão creu. Eu sou um idoso. A minha esposa está estéril e idosa. Mas ele creu. Ele creu exatamente porque esse texto, esse versículo, ele sintetiza o Deus Todo-Poderoso que nós servimos, o Deus Criador. Queridos, eu sou geógrafo e eu fico maravilhado quando eu leio lá em Gênesis a criação de Deus, com a autoridade da sua palavra. Ele disse, haja luz. Ele fez separação das águas das terras secas. Deus fez com a sua palavra. Ele traz a existência. Queridos, eu não sei como será ou qual é a expectativa que você tem da sua segunda-feira. Mas eu posso te dizer com toda certeza que Deus pode reverter o quadro de situação precária em uma situação de bênção. Amém? Queridos, a obediência, ela gera mudança. Eu aprendo nesse texto que quando ele profetizou, é que as coisas começaram a acontecer. Então a obediência gera bênçãos nas nossas vidas, gera mudança. E Ezequiel experimentou isso. Ezequiel, ele não duvidou. Ele poderia talvez ter questionado Deus. Ele poderia ter falado, Senhor, dá uma olhada nessa situação. Esses ossos sequíssimos. Isso aqui mal serve para fazer ração. Mas ele não questionou. Ele obedeceu. E a obediência gerou uma mudança gigantesca. Irmãos, a obediência, quando nós cristãos aprendemos a obedecer a Deus, a obediência gera mudança e gera bênção nas nossas vidas. Eu aprendo isso com o profeta Ezequiel.
Amém, queridos? Mas vamos adiante. Nós temos também uma outra lição maravilhosa de um grande homem de Deus, um grande profeta. Esse homem também enxergava pela fé. Chamava-se Elias. Queridos, Elias, usado por Deus, ele profetizou e por quase 3 anos não choveu. E esse período de seca trouxe grandes problemas na região. E havia um rei na época chamado Acabe. E Acabe então o procurava. A Bíblia diz que durante quase 3 anos, Acabe tentou localizar o profeta para dar cabo em sua vida. Mas Deus, sabendo disso, pediu que ele se dirigisse até um local, escondeu-se próximo de um rio, de um córrego. E a Bíblia diz que ele ordenou que corvos o sustentassem. Irmãos, eu leio esses textos e eu fico maravilhado, porque às vezes nós pensamos que o que garante a nossa segurança é o fato de você estar com a sua conta bancária positiva. Às vezes nós pensamos que o que garante a nossa segurança é o fato de você fazer um check-up ou uma série de exames e descobrir que a sua saúde está em ordem. Às vezes nós achamos que são as circunstâncias favoráveis que garante a nossa segurança. Mas Deus usa circunstâncias das mais variadas e inacreditáveis para sustentar e para abençoar o seu povo. Queridos, um corvo. Os corvos são aves normalmente estigmatizadas. O corvo sempre aparece em filme de terror, em coisa ruim. Não que ele seja. Mas o fato, queridos, quem em sã consciência imaginaria que eu posso ficar próximo de um local escondido e um pássaro, um corvo vai me levar alimentos? Mas foi o que Deus fez. Vai, esconde, eu vou sustentar a sua vida. Queridos, não importa as circunstâncias em que nós estamos vivendo, mas há uma promessa de Deus de sustento para as nossas vidas. Esse sustento virá de algo ou de uma situação que você às vezes nem imagina. Possivelmente nem será da sua conta bancária. Eu já contei isso algumas vezes, mas as circunstâncias aqui, o contexto, me pede para falar de novo. São algumas experiências na nossa vida que nos marcam. Quando Deus nos deu a direção para nós sairmos de Maringá e irmos para Rondônia, isso foi em 2006, mudamos em 2007. Queridos, a situação financeira não era das melhores, nós não tínhamos condições financeiras para pagar o caminhão. Eu estava orando, buscando de Deus uma direção. E o Espírito Santo falou algo na minha vida que marcou profundamente. O Espírito Santo me disse: se você tivesse a sua conta bancária abastada e todo o dinheiro para você pagar a sua despesa, você não iria ter noção, você iria perder a possibilidade de ver o que eu vou fazer na sua vida. E de uma forma maravilhosa, Deus providenciou o recurso para que nós fôssemos, sem ficar devendo nada. Queridos, mas a situação de Elias é muito curiosa. Passado algum tempo, secou-se o ribeiro, e aí Deus disse para ele: agora você volta, você vai apresentar-se para Acabe. Irmãos, que homem de Deus, que fé, porque Acabe estava procurando matá-lo. Durante 3 anos o rei Acabe procurou o profeta, porque ele estava injuriado, porque ele sabia que era da boca do profeta que saiu aquela profecia, e nem orvalho e nem chuva caiu, e a situação estava precária no seu reino. E alguém tinha que pagar por isso. E aí Deus disse assim: agora você vai apresentar-se para Acabe. Queridos, ele encontrou também um homem de Deus que havia ajudado vários profetas. E esse homem de Deus, quando encontrou Elias, disse assim: rapaz, você é doido. O doido estou acrescentando, tá? Estou usando uma forma coloquial aqui. Mas é mais ou menos isso. É maluquice, ele está querendo matá-lo. E aí sabe o que Acabe respondeu?
Acabe disse assim: tão certo como Deus vive, que eu vou me apresentar para Acabe. E quando ele aproxima-se de Acabe, Acabe quando olha ele e o reconhece, Acabe lhe faz uma pergunta: és tu o perturbador de Israel? E o profeta diz: eu não, o perturbador de Israel aqui é você. Porque você abandonou o Deus Todo-Poderoso e curvou-se diante dos ídolos. Mas, queridos, algo maravilhoso aconteceu ali também. Porque até ele encontrar-se com Acabe, ele foi sustentado também por uma viúva. Irmãos, nós sabemos que as viúvas, no contexto ali do Velho Testamento, isso também me aparece no Novo, as viúvas tinham dificuldades financeiras. Aquela viúva não estava em uma situação diferente. Ela estava em uma situação financeira difícil. E ela, na realidade, tinha desistido da vida. Então, quando o profeta a encontra, ela estava lá procurando um pouco de lenha e ia fazer ali um último bocado de pão para comer, alimentar os seus filhos e esperar a morte chegar. Mas o profeta diz: não, vai lá e faz um pouco de uma porção e traga para mim. No primeiro momento a gente pensa: poxa, esse profeta é a mulher com fome, ele pede para trazer para ele. Mas ele sabia o que iria acontecer. E vocês conhecem a história do azeite que não se acaba, da farinha que não terminou. Deus abençoou aquela mulher e o profeta, porque ele enxergou além dos olhos carnais. Ele enxergava além da visão natural. Ele enxergava o que Deus poderia fazer. Mas, queridos, o encontro com Acabe foi muito curioso. E aqui novamente nós vemos algo maravilhoso, porque ele novamente profetizou para que chovesse. E ele estava conversando com Acabe, e ele despede Acabe. E ele disse algo maravilhoso, ele disse assim: vai rápido, porque eu ouço o ruído de uma abundante chuva. Mas antes disso, que você já leu o texto e você conhece um pouco, ele pediu para que o seu assistente fosse observar, né, as condições. Ele não tinha na época nenhum aplicativo, né, meteorológico, ele não tinha noção nenhuma de umidade relativa do ar, a direção do vento, não tinha nenhum recurso. Eles observavam as nuvens. E o rapaz foi e voltou nada, foi e voltou nada, foi e voltou, até que chegou o momento, o jovem, né, que assessorava o profeta, ele diz para o profeta: eu vi lá uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Queridos, quando o profeta diz: vai, Acabe, vai, porque senão a chuva vai te pegar pelo caminho. Eu ouço o ruído de uma abundante chuva. Irmãos, ele está falando de fé, a ação direta de Deus, porque não estava trovejando, porque se fosse aquele trovão que treme as vidraças das nossas casas, Acabe também teria ouvido. Do ponto de vista meteorológico, queridos, eu dou aula de climatologia na universidade. Uma mão, é claro que na perspectiva terra e nuvens próximas, é claro que normalmente as nuvens sempre parecem menores do que são. Mas o fato é que não havia condição meteorológica de chover naquele momento. Não estava trovejando, não havia uma nuvem, aquelas que você olha e diz: nossa, vai chover. Porque a forma das nuvens, não é preciso ser um especialista para entender que há uma aproximação de chuva. Mas tinha uma pequena nuvem. Ele ouviu e viu pela fé, queridos. É importante que nós, cristãos, entendamos que Deus pode agir. E você tem que crer que há uma abundante chuva. Mesmo quando você olha para o céu, quando você olha para as circunstâncias e não vê um sinal, não vê uma possibilidade palpável. Mas fé é crer naquilo que não é palpável. Fé é crer naquilo que eu não ouvi, que eu não vi, que eu não toquei. Mas fé é crer que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, sim, Ele pode trazer a existência.
Eu disse isso lá no Jardim Itália. Você está desempregado, se for necessário, Deus traz uma empresa aqui nessa cidade. Um empresário vem, abre uma empresa aqui para te dar esse emprego, se isso for necessário. Porque Deus pode fazer isso. Deus pode fazer isso. Irmãos, é momento de nós entendermos que nós servimos o Deus Todo-Poderoso. E que nós, às vezes, nós somos guiados por circunstâncias. Irmãos, às vezes nós cantamos hinos maravilhosos, mas na hora da dificuldade, na hora do problema, nós nos prostramos. Às vezes as nossas atitudes, elas não são condizentes com os hinos que nós cantamos. Se Ele fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas aí vem uma resposta negativa e você chora. Queridos, Deus pode trazer à existência algo para abençoar a sua vida. Amém? Você consegue ouvir o ruído de uma abundante chuva? Oh, glória a Deus, nós sabemos que o nosso Deus pode fazer. E é isso que faz a grande diferença nas nossas vidas. Deus pode fazer. E Ele faz. Ele faz. Mas tem outro exemplo que eu quero também destacar nessa noite. Existem muitos exemplos. Cada um deles nós poderíamos trabalhar só isso. Só é uma forma inadequada. Mas, ou seja, cada situação dessa dá 10, 20, 30 mensagens. Mas tem um outro jovem, outro homem que eu quero destacar hoje também. Chama-se Davi. Todos conhecem aqui. Isso virou filme. Todos conhecemos a história de Davi e de Golias. Né? Golias, o gigante filisteu, que estava afrontando, envergonhando o exército de Israel. A Bíblia diz que todos os dias, Golias gritava em voz alta: tem algum homem corajoso aí em Israel para lutar comigo? E o exército de Israel quase queria se enfiar dentro de um buraco, de medo, apavorado. Mas um jovem chamado Davi não se conformou com aquela situação. E quando ele se propôs a lutar com Golias, até os seus irmãos não queriam. Tentaram até vestir os paramentos de Saul, mas Saul era um homem de grande estatura, Davi era um jovem de pequena estatura, não deu certo. Mas, queridos, o fato é que Davi, contrariando os seus familiares, e também o exército estava numa situação, do jeito que está, pior não fica. Então Davi foi encontrar-se com Golias, com as suas vestes normais de pastor de ovelhas que ele era. Eu imagino, queridos, que ele foi até próximo, quem sabe próximo de um ribeiro, ou escolheu em algum ponto alguns seixos, quem sabe 1 ou 2, 3, preparou a sua funda e foi encontrar-se com Golias. Mas o que me chama a atenção, queridos, é que em nenhum momento você vai ler na Bíblia Davi referindo-se a Golias como sendo o gigante. Vai lá, acompanhe o texto depois. Davi em nenhum momento referiu-se a Golias como sendo o gigante. O que ele disse é: quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Enquanto toda a nação de Israel, todos os soldados de Israel, eles estavam lá com medo, apavorados, porque realmente conta os historiadores de que de fato era terrível. A lança de Golias podia furar um sujeito a 4 metros de distância. Sua espada era
pesadíssima, e cortava, afiada. Era um soldado, um gigante preparado para a batalha. Uma máquina de guerra, uma máquina de matar. Este era Golias. Mas então, quando Davi olha, diz assim: quem é esse incircunciso? Ele em nenhum momento, queridos, disse assim: eu vou lutar com o gigante. Davi não enxergou um gigante. E nós, crentes que servimos o Deus poderoso, nós ficamos amedrontados diante das circunstâncias que se agigantam diante de nós. Mas o que Deus está falando para você hoje é que não existe barreira que não possa ser transposta se você estiver com o Deus Todo-Poderoso. E voltando a Paulo, por isso que depois Paulo diz assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Um homem que enxergava pela fé. E aí, queridos, a fé de Davi é que foi o diferencial. Eu fico imaginando Davi nas suas orações. Queridos, aquele seixo arremessado por Davi foi só um seixo. Mas na mão de Deus foi um meteoro. Você acha que Davi não orou e pediu que Deus o abençoasse? Eu fico imaginando ele pegando aqui o seixo, eu brinco com os meus alunos, o fragmento de rocha. E orando: Senhor, é contigo. Essa luta é sua. Ele está afrontando o seu exército. E ele então começa. E os irmãos conhecem a história. O gigante caiu. Eu quero te fazer a pergunta hoje: qual é o gigante que tem que cair na sua vida hoje? Qual é o gigante que tem que cair na sua vida hoje? Qual é o gigante que nós precisamos derrotar? Será que é o gigante do medo, da insegurança, da incerteza? O gigante da dúvida? O gigante do medo? Não importa qual seja ele, queridos, mas ele pode cair. Se você crer no Senhor, no Deus Todo-Poderoso. Não importa as circunstâncias. Eu quero fechar aqui, queridos, com uma palavra que o Senhor Deus deu a um jovem também, que tinha uma incumbência gigantesca, que era de substituir Moisés. Chamava-se Josué. Olha só o que Deus disse para ele: ninguém poderá resistir todos os dias à tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Queridos, essa foi uma palavra específica de Deus para Josué. Mas, queridos, essa é uma palavra para nós também, que estamos nessa peleja espiritual. Nós estamos aqui, queridos, de passagem. Estamos aqui, isso aqui é uma fase transitória. Mas nessa grande peleja, o Senhor está conosco. E Ele está dizendo: eu serei contigo. Eu serei contigo. E às vezes nos falta exatamente essa visão maravilhosa de entender que Deus está conosco. O sucessor de Elias, Eliseu, ele estava sitiado por um grande exército. E todo profeta, era procedimento, todo profeta tinha um jovem que o assistia. Os profetas iam ficando idosos, precisava de assistência. Esse jovem chegou apavorado e disse para Eliseu: nós estamos sitiados, cercados por um grande exército. E aí Eliseu faz uma oração. E a oração de Eliseu foi a seguinte: Senhor, abra-lhe os olhos para que veja. E por alguns instantes, Deus então abriu-lhe os olhos e ele conseguiu ver, ter um vislumbre do mundo espiritual. E ele olhou e ele viu ao redor de Eliseu um exército numeroso com carros de fogo. Um exército numeroso. Queridos,
Eliseu estava tranquilo lá e o jovem apavorado. Nós temos um exército gigantesco aqui ao nosso lado, nós vamos ser trucidados, nós seremos acabados. E aí ele ora: Senhor, abra-lhe os olhos. E ele enxergou. Você consegue imaginar isso? Um exército numeroso, diz a Bíblia, com carros de fogo, um exército de Deus. É por isso, queridos, que a Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, está ao derredor. Mas quem está ao nosso lado, sabe quem é? O exército do Deus Todo-Poderoso. O exército do Deus Todo-Poderoso. E às vezes nós temos que orar: Senhor, abra-nos os olhos. Nós queremos enxergar isso, que o Senhor é o Deus da provisão, é o Deus que cuida, é o Deus que transforma, é o Deus que faz a diferença na vida do cristão. É o Deus que abençoa. A Bíblia diz que enquanto você dorme, Deus está te abençoando e preparando as circunstâncias para a sua vida. Que maravilha, ó. Por isso que a palavra diz: eu me deito e logo pego no sono, porque eu sei que o Senhor me faz habitar em segurança. Que maravilha, o salmista disse isso. Pode chegar em casa, pode dormir, porque se você tem algum problema, Deus vai agir no seu problema. Pode dormir, Deus vai te abençoar. Queridos, eu quero chamar o grupo de louvor. Nós vamos cantar um cântico. Eu tenho duas situações que nessa noite eu gostaria de falar. Talvez a gente tenha hoje nesse santuário alguém que não tenha entregado a sua vida para Jesus. Alguém que ainda não experimentou o mover de Deus em sua vida. Eu quero te dizer que Jesus ama profundamente a sua vida. Mas ele diz lá em Apocalipse, no capítulo 3, no verso 20, o seguinte: eis que eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e me convidar, eu vou entrar na sua vida. Então, queridos, se nessa noite nós temos alguém que quer entregar a sua vida para Jesus, eu gostaria que você levantasse a sua mão e dissesse: eu quero Jesus na minha vida. Entretanto, se todos que estamos aqui já somos de Jesus, mas talvez hoje o Senhor tenha falado com você em algum aspecto da sua vida. Talvez você entrou aqui nesse santuário hoje com seu coração apertado. Talvez durante o louvor você estava cantando, louvando, mas vinham flashes dos seus problemas que você tem para resolver amanhã, ou quem sabe durante a semana. Então eu não sei qual é a realidade da sua vida, mas eu quero também oportunizá-lo. Se nós temos aqui irmãos que estão passando por grandes desafios, nós queremos orar pela sua vida. Eu quero convidar você a vir aqui à frente. Lembre-se de uma coisa: quando os ossos só deixaram de ser ossos secos e o grande exército só se levantou, quando o profeta obedeceu, quando ele profetizou. Portanto, enquanto o Ministério de Louvor canta, eu quero dar a você a oportunidade de vir aqui à frente. Nós queremos orar por você. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Pela fé posso clamar. Glória a Deus. Amém, Jesus. Pela fé posso enxergar. Pela fé posso viver. Pela fé. Amém. Glória a Deus. Pela fé. Amém, queridos. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Pela fé. Amém, queridos. É pela fé, pela fé, pela fé. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus.
fé posso mudar. Amém, Jesus, glória a Deus. Pela fé posso alcançar. Pela Amém, fé Jesus. posso viver. Oh, pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Eu estou firmado. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Eu estou Glória a Deus, aleluia. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim pela fé. Pela fé. Pela fé. Pela Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim pela fé. Pela fé. Pela fé. Pela fé. Pela fé. Amém, glória a Deus, queridos. Amém, Jesus, Deus te abençoe. Amém, Jesus, glória a Deus. Pela fé. E não há muralhas. Oh, glória a Deus, aleluia, Senhor. Ficarão de pé Amém, glória a Deus, diante aleluia. de mim. Amém. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero passar alguns avisos à igreja. Antes de passar os avisos, amado, qual gigante que está atormentando a sua vida? Se fosse dar um outro nome para a mensagem desta noite, né? Primeiro recado, primeiro aviso à igreja. Agora, 1º de março, amado, começa o seminário de uma forma diferente aqui na igreja. Todo sábado à tarde, das 15 às 18. As aulas do seminário serão ministradas aqui na igreja. A cada 3 meses, o pastor Afrânio virá de Cuiabá, dar uma pincelada e aplicar uma prova. É um sistema diferente, que cremos que será melhor para todos os estudantes. Então você que quer estudar teologia,
aproveite, amado. Porque na minha época, quando eu pensei em estudar teologia, tinha que ir lá para Belo Horizonte. E eu não fui. Passaram-se vários anos, nosso seminário foi aberto em Cuiabá, e aí eu estudei teologia. Então você que está aqui conosco, aproveite, qualquer dúvida, nos procure, e nós estaremos tirando todas as suas dúvidas. Agora, igreja, aproveite. Isso é uma coisa ímpar para a nossa igreja. Retiro de carnaval, você que ainda não fez a sua inscrição, procure o Nogueira, ali naquela porta da entrada ali, faça a sua inscrição. Você que tem uma família numericamente considerável, nos procure. Nós vamos resolver também a sua situação. Você que quer participar, você não ficará de fora. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Você que já aceitou Jesus, amado, de alguns meses para cá, recebeu a Cristo como Salvador da sua vida, eu acredito que uma mudança já está acontecendo, porque quando Cristo entra numa vida, uma mudança, uma grande mudança começa a acontecer. Amém, igreja? Então, para você, tem aula domingo cedo aqui na igreja. Aulas preparatórias para o próximo batismo, que será em abril. Então você que já recebeu a Cristo como Senhor da sua vida, venha aprender a palavra de Deus, porque é costume da nossa igreja não batizar uma pessoa que não sabe nada. Então nós queremos passar